Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Mais uma vez aqui estamos em mais um episódio abençoado do nosso projeto Glória a Homens de Deus. Honra. Estamos com mais duas segunda-feira que a gente não aparece por aqui, né, irmão? É de folga, irmão Pereira, essas duas segunda-feira. Mas estamos juntos aqui de novo. E hoje a gente tem presenças ilustres conosco aqui nessa noite, né? Que é a irmã Madalena e o irmão Lima, tá? Que são da casa Ebenezer, uma casa a qual o nosso coordenador estadual tem falado muito por aqui conosco, né? Sim, sim. E finalmente estamos conhecendo aqui o povo responsável dessa casa. Então, já gostou da ideia? Já gostou das nossas apresentações aqui de primeira mão? Então, senta o dedinho lá no like, acompanhe nossos vídeos aí. Se inscreva no canal, tá? Pessoal que está nos acompanhando aqui na live ao vivo, um abraço para vocês. Pode chegar junto, pode convidar, pode compartilhar esse link aí, tá? E não esquece de se inscrever no canal, beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Então, bora dar início, né, irmão Pereira? Glória a Deus. Fazer uma oração, né? Agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui ao vivo, meu Deus, porque o Senhor permitiu e porque é importante, meu Deus, que essas coisas aconteçam para nós divulgarmos. Meu Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, testifica sobre nós o que precisa ser falado, o que precisa as pessoas ouvirem. Meu Deus, no nome de Jesus, que as pessoas que estão nos assistindo tenham consciência da parte que lhes cabe, meu Deus, em relação a esse trabalho que nós vamos fazer agora. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo que será falado, tudo que será absolvido, é exatamente para que a tua obra prossiga, para que haja, meu Deus, entendimento para aquelas pessoas que têm famílias que estão precisando de ajuda, famílias, meu Deus, que precisam ajudar. Meu Deus, no nome de Jesus, faça de nós, neste momento, o canal para ajudar essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é isso aí, gente. Como falei no início, estamos aqui com a irmã Madalena, né? E o irmão Lima. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, de uma forma bem resumida, antes de começar a falar do trabalho, né? Mas falasse quem é a dona Maria Madalena. A dona Madalena, a irmã Madalena, é professora aposentada, tem a formação em matemática, né, ciências com habilitação em matemática, sou terapeuta também, né, terapeuta em dependência química, sou pós-graduada em saúde mental com ênfase em dependência química, né? E sou gestora da comunidade terapêutica Ebenezer, que atua na Grande Ilha. Nós vamos fazer agora 15 anos em fevereiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou da Assembleia de Assembleia de Deus, Deus. Missões, Glória a Deus. pastoreada pelo pastor Paulo Canavieira, né? E esta comunidade nasceu no coração da Igreja Assembleia de Deus, Área 15, Cidade Operária. E esse projeto Ebenezer aí que a senhora tem levado, né, mundo afora aí, ela foi um sonho da senhora? Como foi que isso tudo começou? A igreja ela já sonhava. Na época era o pastor Raifran, que era pastor lá da igreja, da nossa igreja. E a igreja sonhava, juntamente com o pastor Raifran, tinha até uma maquete, de colocarem uma comunidade terapêutica, que na época se chamava Centro de Recuperação. Que ano isso? Isso em 2008, quando eu me converti, em 2008. E aí, quando foi em 2010, o pastor Raifran saiu, foi embora para Santo Inês, e entrou o pastor Paulo. E aí, o pastor Paulo me chamou e pediu que eu formasse grupos de irmãs para visitar as casas. Se essas casas tivessem algum problema, que eu ajudasse a resolver. Aquilo que eu não pudesse resolver era para mim procurá-lo, que era para ser resolvido. E paralelo a esse trabalho, dessas visitações nas casas, tinha também um trabalho feito de sopão, um grupo de irmãos que iam distribuir sopa na noite,
E aí a pessoa se convertia, e agora, o que é que eu vou fazer com esse Jesus Sim. que salva, cura e liberta? Eu aceitei ele, para onde eu vou? Então, existiam essas duas frentes de trabalho. E, com o passar dos dias, houve a necessidade de nós colocarmos esses homens em um local, né? Sim. E aí foi juntado, porque a primeira visita que eu fiz, que foi exatamente no dia 5 de fevereiro de 2010, foi em uma casa onde tinha 2 idosos e 2 jovens senhores já, usuários de droga, que batiam na mãe e no pai, tomavam dinheiro, jogavam pedra em casa. Então, essa foi a primeira pessoa que nós acolhemos e levamos para Peniel. E aí o pessoal também estava fazendo o trabalho do sopão. E pessoas também. Aí chegou um momento que nós estávamos com 3 pessoas na Peniel. Na época era um valor de R$ 750 que a gente dava lá como contribuição para ajudar no tratamento. E aí houve a ideia, por que não pegar esse dinheiro e começar a tratar essas pessoas? Aí daí começou a comunidade terapêutica Ebenezer, juntando esses 2 trabalhos que eram feitos pelos irmãos da igreja. Nossa. Isso na sua comunidade mesmo lá, qual é o bairro? É o bairro Nós somos da Cidade Operária. Cidade Operária. Aí nós já passamos por 3 lugares. O primeiro lugar foi um lugar, aliás, quarto, nós estamos no quarto. O primeiro lugar, nós começamos, o pessoal do Sopão começou a colocar as pessoas em frente à igreja, no instituto, o prédio do Sim. instituto. Mas aí os vizinhos começaram a reclamar que a gente estava pegando vaginal, ladrão, e colocando Sim. bem no centro da rua lá deles. E como nós não tínhamos também nenhuma experiência no assunto, eles brigavam, chamavam nome, discutiam. Era um negócio um pouco desagradável. Aí o que vamos fazer? Vamos alugar um local. Aí alugamos um sítio na Rua das Acerolas, na Paco, e começamos o trabalho, né? E depois tinha um irmão que tinha um sítio numa rua próxima de lá, ofereceu para que nós fôssemos para lá e só cuidar do sítio. Aí nós fomos, mudamos para lá. Lá nós não pagávamos aluguel, porque o primeiro sítio nós pagávamos na época, em 2010, R$ 500 de aluguel, né? E aí fomos para lá, ficamos muito felizes e fomos para esse lugar sem pagar aluguel. Passado um tempo, o irmão queria vender a casa. Aí queria vender pelo valor que nós não tínhamos esse dinheiro. E aí começou a pedir a casa, né? E aí nós ficamos atrás de casa, procurando casa, até que uma pessoa que é parente da esposa do Diniz, da Ótica Diniz, viu a gente com um problema e ele falou com o irmão Edno e perguntou se nós não queríamos um sítio que o Diniz tinha e que ele que era responsável. Glória a Deus. Que era para que a gente fosse para lá. E na mesma hora nós aceitamos, fomos para lá. O sítio era muito sujo, muita sujeira, a casa sem telha, os fios tinham tirado, o cabo da energia tinham tirado, tinha uma conta de energia de R$ 4.800 na época, não tinha água, aqueles muito problema. Mas aí tinha um estado para a gente ficar lá por tempo indeterminado. Aí nós fomos para lá, porque essa história é muito longa. Nós fomos para lá e consertamos tudo, fizemos as cobertas, não tinha porta, compramos madeirite, mandamos colocar as portas e puxamos a água, resolvemos o problema da energia, ficamos lá. E todo mundo dizendo, vamos comprar esse sítio, vamos comprar esse sítio. E tinha uma irmã da nossa igreja, da nossa área, que ela já tinha trabalhado há 15 anos atrás com o Diniz. E ela disse, eu vou falar com o senhor Diniz, que eu deixei uma boa relação com ele. E falou com ele. Ele disse que ia lá ver o projeto. Aí foi, sozinho, chegou lá um dia sozinho, todo mundo esperando ele. Aí ele chegou lá no carro só. Chegou, falou conosco, nós reunimos os acolhidos, ele falou com cada um dos acolhidos, viu que era um trabalho sério. Aí nesse dia ele meteu logo na mão no bolso, nos deu
R$ 600 na época. Todo o dinheiro que ele tinha no bolso, ele pegou e deu para ajudar lá na alimentação. E ficamos nesse processo. Aí ele disse nesse dia que ele não ia nos dar o terreno, ia nos vender por um preço simbólico. E que era para a gente procurar um corretor e ele ia procurar também um corretor para ver quanto ele poderia fazer. Ele procurou, na época nós procuramos um corretor, e o corretor disse que o terreno estava entre 250 a 300 mil. Aonde que a gente tinha esse dinheiro? Aí ele mandou também avaliar. Aí ele chamou a gente, né? Aí no dia que ele chamou, e aí disse que ele vendia pra gente por 100 mil. Eita, Ô, Vitória, hein? Esse Jesus não é Deus é brinquedo, bom não. todo tempo. E aí, assim foi feito. O pastor pediu para ele, disse que nós podíamos pagar parcelado. Aí o pastor Paulo Canavieira disse para ele, pediu 6 meses para ele. E durante esses 6 meses nós fomos fazendo eventos e os irmãos foram colaborando. E dia 31 de outubro de 2019, nós pagamos o sítio é no nome da igreja, é da igreja, e nós estamos lá, já fizemos algumas melhorias no prédio, estamos em uma construção também, fazendo 12 dormitórios, e estamos prosseguindo, já está coberto, já está rebocado, nós já estamos usando 4 desses dormitórios, estamos em fase de acabamento e nós temos um patrocinador também dessa construção. Glória a Deus. Ele já deu 2 patrocínios, eu acho que eu não posso falar o nome Não, aqui, pode né? Sim, pode ser. Se ele está E- patrocinando seu projeto, mais Pois que é, justo, pode falar. nos mas eu acho que eu não devo falar, eu não sei se devido a ele, né? A pessoa, tá, né? a pessoa. Pronto, sim. Sim, aí ele já nos deu uma primeira parcela, já deu a segunda, e agora nós estamos esperando a terceira para fazer o acabamento dessa parte do nosso projeto arquitetônico. Glória a Glória a Deus. Deus. E já, desde já, agradecer, né, esse patrocinador como uma benção, ao seu Diniz também, né, que lá ali no alicerce, né, do projeto, Pois ele é. fez... Às vezes, né, irmão Pereira, depois que a gente não entende o motivo da pessoa ser tão abençoada, né? Uma vez eu estava Abençoada. conversando sobre isso, né? Às vezes as pessoas são essas pessoas que Deus usa, né? Pessoas que a gente nem imagina que vai usar, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade para se trabalhar com quem é da própria casa, né? A gente vê que dentro da nossa própria igreja, nossa família em si, né? A gente tem uma dificuldade de abraçar as causas do projeto. E às vezes Deus vê, calma, manda de fora para organizar a parada toda. Isso daí é bem interessante e eu fiquei muito... quase me emocionei aqui. A forma que ela falou da história aqui, uma coisa linda e maravilhosa. Deus abençoe aí o seu Diniz, a vida dele, desse patrocinador que também está no projeto aí. Na verdade, na comunidade, nós vivemos de milagres. São tantos milagres que nós temos lá. Dentre esses milagres, nessa época que a gente andava correndo atrás de dinheiro, atrás de um local para comprar, nós encontramos um terreno antes do Diniz. Nós encontramos um terreno e nós compramos, mas não tínhamos dinheiro para construção, né? E o moço, eu fui com o pastor para falar com o moço que tinha um terreno que é lá na Vila Nestor, depois da cidade operária. E isso também são coisas assim, emocionantes, né? Que já aconteceram naquele lugar. E aí nós fomos para falar com o moço, dono do terreno, e ele disse que ele queria 25 mil. Que eu já tinha falado por telefone antes com ele, e quando eu cheguei lá com o pastor, ele disse, olha, eu sou um cara do interior, é de São João Batista esse moço, eu sou um cara do interior, eu não gosto desse, porque nós propomos para ele o seguinte, se tu queres 25, deixa por 20, nós vamos te dar 10 e ficamos dando outro 10 mil por mês. Aí ele disse, eu sou um cara do interior, eu não gosto dessa história de prestação, o que eu quero mesmo é comprar o pneu para este carro, então eu faço para vocês por 15 mil à vista. Aí a gente tinha esse dinheiro.
Não tinha. Aí o pastor me olhou assim, eu olhei para o pastor, aí ele disse, aí eu disse, fecha o negócio. Bora fechar o negócio para segunda-feira. Aí todo mundo, tu não é normal. Eu digo, não, eu não sou normal mesmo, que eu trabalho com dependente químico, né? Eu não sou normal. Agora, como é que nós vamos arranjar esse dinheiro? Aí eu tinha 4.500, que era de um projeto, do edital que eu tinha participado, e eu estava com esse dinheiro para comprar o material, né? Aí eu disse, pastor, eu tenho 4.500. Para 5 não vai demorar muito, né? Tá perto. Aí esse a gente consegue. E eu tenho uma pessoa que ela me empresta 10.000. Ela vai me emprestar esses 10.000. Eu vou nós vamos pagar o terreno e eu vou pagando 1.000 para essa pessoa, né? E assim a gente fez. E as pessoas, tu é doida, pedir dinheiro, mas tem que confiar em Deus, né? Pedir dinheiro para a igreja. Eu digo, não, pedir. Aí nós pagamos no dia certo, segunda-feira, que a gente tinha marcado para segunda. E eu viajei no final de semana para o interior e deixei a irmã Kátia, que trabalhava comigo. E nesse tempo o dinheiro era tão pouco lá, dificuldade. Hoje a gente tem dificuldade, mas hoje está diferente, né? E aí, quando eu cheguei do interior, que era visita, era o dia que as famílias davam aquela contribuição. Irmã Kátia, entrou dinheiro? Entrou. Traga aqui. Aí ela disse, não, eu não posso andar com esse dinheiro todo. Aí eu disse, que dinheiro? A senhora ganhou 10.000. Glória a Deus. Uma semana após eu ter pedido emprestado. A senhora ganhou 10.000, 2 cheques. Um de 8 que a senhora pode descontar amanhã e o outro de 2.000 para a senhora tirar daqui a 30 dias. E aí eu paguei a conta. Glória a Deus. Entendeu? Então lá a gente vive. São De muitos milagre, milagres, que se eu for contar, são muitas Glória a coisas Deus. boas que Deus tem feito naquele lugar. Que eu me contei aqui. Deixa eu aqui, vocês que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, certamente você está vendo o que significa trabalhar para Deus. Deus sempre vai estar abrindo as portas para que as coisas se realizem. Não tenham medo. Se Deus já deu um projeto para você, faça, porque é Ele que está na frente. Eu queria chamar a nossa atenção, nossa moda, como é que foi? Porque a senhora falou no princípio que pegavam as pessoas, levavam para algum lugar. Qual foi a sensação de chegar com as pessoas agora num lugar que era próprio? Qual foi a emoção? Tá. Assim? É uma emoção muito grande. Falar em emoção em comunidade, todas as vezes que a gente entra ali, é um sentimento diferente que nós sentimos. É impossível alguém que tenha Deus no coração não ir para lá para trabalhar com dependentes químicos, não gostar. Sim. É impossível. É impossível. Porque cada dia, eu até digo assim que trabalhar em comunidade terapêutica, você está em 8 e vai para 80, aí vem de 80 para 8, Sim. para 8 de uma vez. Porque é emoção por cima de emoção. Tem dia que as coisas elas apertam, que coisas que acontecem lá dentro com os acolhidos, que a gente fica, meu Deus, e agora? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Mas Deus tem sempre uma direção. Sim. E o que eu falo sempre para eles, quando eles vêm, eu digo, eu sou mediadora de conflito. Eu não estou aqui para dizer que você está certo ou você está errado. Eu estou aqui para manter a paz. Então, vamos manter a paz, porque aqui nós, equipe e acolhidos, nós precisamos estar juntos. Se não tivermos assim, com certeza não vai dar certo. Sim. Seu Lima, falar aqui com o senhor, como é que Falar é? com o seu Lima agora. Como é que você tem uma mulher dessa, guerreira? Como é que você viu, né, esse projeto acontecer? Tá desde o início com ela também? O que você pensou quando ela veio com essas ideias? Vou cuidar dos caboclos ali. Dos Quem? caboclos. Pensando que é, né? Aí quem é? Usuário de drogas. Não sei. Como é que o senhor... É o seguinte, no início, né, eu não tinha muito, eu não era muito assim, vamos dizer, aberto a esse tipo de público, né? Sim. Inclusive, ela foi a primeira pessoa a ficar no projeto. Depois, logo em seguida, eu comecei a ir.
acompanhar. Mas eu não tinha ainda esse dom de ficar, de Essa trabalhar, afinidade, né, de cuidar deles e tudo. Eu ficava só observando e com ela. E aí, a partir de um tempo, né, aquilo foi, como ela falou, né, eu fui observando e fui dando uma ajuda para ela, que ela precisava no começo, como precisa até hoje, né, mas no início eu não tinha muito, assim, perspectiva de estar lá como eu tô hoje, né? Como tá Eu não hoje, né? tinha isso. E a família em si, a família. Vocês têm filhos e... Ele tem um filho e engraçado isso aí, né? Quando eu comecei a ir para lá, aí os próprios irmãos da igreja chamavam meu filho, né? E diziam para ele me tirar de lá. Me tirar de lá e diziam coisas assim horríveis que eles iam fazer comigo e que eu não devia, não era lugar para mim. E aí ele chegou um dia em casa muito preocupado, mamãe, saia daquele lugar, porque me disseram essas coisas que podem acontecer com a senhora lá. Eu disse assim, não vai acontecer nada comigo. Você precisa ir lá, você precisa conhecer as pessoas que estão lá, que elas estão precisando de nós. Aí comecei a chamar ele para ir, porque ele é pregador, meu filho. Glória a Deus. Aí eu comecei a chamar ele para ir lá, dar uma palavra, dar um estudo para ele. Pronto, hoje não. Hoje, dia de domingo, às vezes, ele, mamãe, eu quero almoçar hoje com a senhora. Aí eu digo, mas hoje eu estou na comunidade. Ele diz, então eu vou almoçar aí também. Aí já vai, já almoça, já conversa. De vez em quando eu chamo ele, porque como ele trabalha os 3 turnos, aí ele não tem muito tempo, né? Mas de vez em quando eu chamo, vai lá dar uma palavra para teus irmãos, que eles estão precisando. Escolhe aí um tema e vai e fala com ele. Mas o que é bom disso, porque nós não temos. O filho que eu tenho é meu só, né? E aí mas meu filho já é adulto. E é só nós dois, para onde um vai, outro tá junto. Aí ele tinha que me acompanhar lá, com medo dos meninos, mas ele terminou indo. E hoje estava envolvido até o último fio de cabelo. No começo era difícil porque nós não tínhamos a base de como cuidar, né? E aí nós fomos aprendendo, né, no decorrer do tempo. E, por incrível que pareça, no começo os usuários eram mais violentos do que hoje, né? Eles ficavam, como a gente não tinha muita estrutura também, e aí ficava aquele impasse, né? Como é que eles vão ficar aqui à noite? Mas aí depois nós fomos tendo uma visão, né, que Deus dá, porque Sim. o projeto Ebenezer foi uma profecia que nós dois recebemos numa casa que nós fomos visitar uma pessoa, e essa pessoa, ela profetizou, né, que nós íamos tomar conta de um projeto. Glória a Deus. E aí, esses dias agora, eu estava dizendo para ela que tudo que foi profetizado estava acontecendo, né? Que ela disse que nós íamos estar no local onde tinha bastante árvores, né? E tinha também muitas pessoas sentadas embaixo dessas árvores, muitos carros estacionados, e que a gente também ia fazer algumas viagens, ia participar de alguns encontros, participar de seminários. E eu estava dizendo para ela, dizendo, olha, Madalena, tu te lembra que a profecia tá, tudo que ela falou está Está acontecendo. acontecendo. E toda vez vem isso na lembrança, na minha mente vem, aí eu passo para ela e digo, olha, e o que foi profetizado está acontecendo hoje. A gente fica mais tranquilo, né? E está cuidando porque a gente sabe que o projeto é de Deus. É isso. E tudo que a gente está fazendo é Deus que está dirigindo a gente, né? Não tem mais essa questão do medo que no início tinha, né? Como é que vai alimentar, onde que vão dormir, a estrutura física que nós não temos e hoje tem. Está tudo providenciado na medida do possível. Então a gente percebe que é Deus que cuida, né? Deus que manda Amém. o recurso, né, que é necessário para lá. E aí eu fico alegre porque eu percebo que é Deus que está na frente do projeto e a gente não tem nada a temer, né? Quando Deus está no certeza. comando, né, do projeto. Como é que é assim, a chegada de, vamos supor, de uma pessoa nova, né? Para ali para um tratamento, como é que é
a recepção dos que estão lá e como muitas das vezes a expectativa de quem chega, né? Essa semana eu estava falando lá no seminário, sexta-feira, que uma das coisas mais bacanas assim que existe dentro da comunidade é quando chega um acolhido novo. Sim. Quando a gente acolhe alguém que aí passa por mim ou pela assistência social, a gente faz aquele acolhimento para a família e para eles, e é como eles recebem. Se a pessoa chega e não tem um creme dental, vai ter alguém que dá. Se não tem um sabonete, vai ter alguém que vai dar. Se ele chega e sente o desejo de ir embora, vai ter alguém dos acolhidos, além de nós, que vai conversar e vai pedir para a pessoa não ir, vai aconselhar, vai dizer como é o funcionamento da casa também. Então, isso é muito bacana. Esse acolhimento que eles têm entre eles. E quando o Lima falou ainda agora, há pouco ali na questão do acolhimento, é porque chegou um momento que a gente estava com a casa cheia, e agora, o que nós vamos fazer com esses homens? Sim. Ser um conhecimento teórico, né? E aí foi que nós resolvemos estudar. Então, lá hoje, quase todo mundo que trabalha lá, nós temos uma equipe técnica, e todo mundo tem curso superior, todo mundo é pós-graduado. Assim como eu dei essa minha graduação, a minha turma também, que está lá na comunidade terapêutica e que está assistindo também tem essas mesmas formações. Por quê? Porque a gente precisava saber o que fazer com eles. Não é só colocar dentro de uma casa, dar almoço, jantar, café e orar, porque o ser humano, ele é alma, corpo e espírito, e o nosso tratamento ele precisa ser biopsíquico, sócio e espiritual. Isso que eu já ia lhe perguntar, essa palavrinha bem aí, né? Me chamou a atenção lá O Espírito Santo está aqui, você no não sabe. seu currículo, né? Então, biopsíquico, Psicossócio espiritual. Bio, biológico, bio, psíquico, psicológico, sócio é o social, que é com assistente social, e espiritual, que é a parte espiritual que a gente tem que trabalhar o ser humano. Ele precisa ser trabalhado biopsíquico, socioespiritual, e a gente diz também que o ser humano ele precisa ser tratado holisticamente, ou seja, no todo. Porque se você tratar só a parte espiritual, não tratar a biológica, ele vai ficar um crente quebrado, não vai? Verdade, com toda Capenga. certeza, com toda Se certeza. você for tratar só a parte psicológica e não tratar a social, também não dá certo. Então, os quatro precisam mão dada. caminhar Exatamente. E juntos. foi isso que me chamou mais atenção quando ele mandou esse material da agora, né? Eu dei uma olhada, eu vi a seriedade no trabalho de vocês quando eu vi esse estudo, né? Eu me aprofundei, fiz uma pesquisa ali que eu não conhecia, vou ser sincero com a senhora. E eu vi que o trabalho é sério por ali, né? A preocupação deles tipo, de todos os profissionais serem mesmo graduados naquilo ali, né? Eu sei que nem toda casa de apoio tem condição de fazer Sim, isso, né? sim. Mas as que tiver e puder fazer, tem que fazer mesmo. Tem. Tem que dar um trabalho de qualidade. Porque essa é a confusão que às vezes a gente, principalmente nós cristãos, né? Tem a mania de espiritualizar tudo, né? Tem mania de querer espiritualizar tudo. E não é bem assim, Não, né? não. E o trabalho lá da Casa Benés tá de parabéns mesmo. E até parabenizar, né, os profissionais que estão com a senhora ali. E faz um trabalho muito bonito, muito abençoado mesmo. E eu acredito que Deus ele tem usado muito vocês dois. Tá? Acredito que as portas ainda vão se abrir ainda mais para vocês. Mas eu queria que vocês também compartilhassem para nós qual foi assim a maior dificuldade para se manter um trabalho desse em pé até hoje. São 15 anos mais ou menos. 15 né? anos, vai fazer agora em fevereiro. Nós vamos fazer uma grande festa e vocês estão convidados, Glória a assim Deus. como todos os ouvintes também. Amém. Estão Glória a Deus. convidados. Os maiores obstáculos para se manter um trabalho desse hoje, principalmente quando se vai para esse lado da questão de é uma casa de apoio, normalmente ligam logo com religião, né, e tal, não sei o que, porque é de crente, que é não sei o que, às vezes os caras vão lá para comer dinheiro, vão botar um menino lá,
E não é bem assim, né? Não, não. Eu sei que tem casa de apoio, Sim. irmã, que as pessoas olham a casa cheia, né? Mas o que realmente é investido ali é, sei lá, de 10. A palavra certa, né? Não entendo. Tá? Como é a palavra? Acolhido. É um acolhido. Acolhido. De 10 acolhidos, às vezes é só uns 3 ali que são financiados. Essa é a realidade. E aí, tu sabe o que acontece? As pessoas ficam falando mal das comunidades terapêuticas, tá? Nem tudo que diz que é comunidade terapêutica é comunidade terapêutica. Para ser comunidade terapêutica, tem que ter uma equipe. Sim. Esta equipe é composta por um diretor, que tem que ter curso superior, é composta por uma psicóloga ou por um assistente social. Lá no nosso caso, nós temos uma psicóloga, 2 assistentes sociais, tem o professor que trabalha, nós trabalhamos também lá com os 12 passos, que é excelente, tu precisa conhecer. Com os 12, tem um professor dos 12 passos, tem um professor da espiritualidade. Então, para cada eixo, que nós trabalhamos por eixo, cada eixo tem o seu profissional para trabalhar com os nossos acolhidos. E uma coisa que nós trabalhamos e que todas as comunidades precisam trabalhar, quem não tem essa equipe e quem não faz esse trabalho não é comunidade terapêutica. E é isso que queima as outras. E então, o que nós trabalhamos que são pilares que precisamos trabalhar? É a convivência entre os pares, que é por isso que eu vivo fazendo convivência entre os pares, e para que eles consigam sair de lá porque quando eles estão no uso nativa, né, que a gente diz, no uso da droga, eles falam palavrões, palavras soltas. Então, lá o nosso objetivo é que eles saiam de lá formulando uma frase e mantendo um diálogo. E para isso eles são estimulados a formular as frases e a manter o diálogo. São estimulados a estudar, assim como eu estimulo a equipe toda a estudar, eles também são estimulados a estudar. Uma vez por ano, é oferecido uma prova que se chama Enseja, não é? Que faz a inscrição, estuda em casa e marca o dia de fazer a prova. Isso é por volta do mês de abril a maio. Então, lá, nós fazemos as inscrições dele, eles ficam estudando lá dentro e vão no dia fazer a prova. Tanto quem vai para o ensino fundamental, quer concluir o ensino fundamental, como quem quer concluir o ensino médio. E quem já tem um médio e quer fazer o Enem, aí nós fazemos a inscrição também e colocamos eles para estudar e fazer. Então, nós temos alguns resultados de pessoas que passaram por lá, que hoje são formadas, outros que estão se formando. Nós temos, assim, excelentes resultados. Estimulamos a estudar para concurso. Tem pessoas que já passaram por lá e estudaram lá para concurso. Sim. E hoje são funcionários públicos. Então, tudo porque a gente tenta estimular, né, a questão de estudar. Porque eu uso o versículo, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só a verdade espiritual, você tem que conhecer a verdade daquilo que precisa para a gente se manter dentro de uma sociedade. Glória a Deus. Verdade. Eu queria aqui chamar a atenção para quem vai nos ouvir, né, quem está na live, que Deus abençoe vocês, mas também esse programa certamente vai chegar em outras pessoas. Eu queria até chamar um pouco da atenção do fato que ela falou sobre as casas terapêuticas, né, que tem que ter que é louvável, né, mas tem aquelas que têm a boa vontade de ajudar, né? Então eu queria chamar a atenção de você que vai ouvir, você também pode ajudar, querido. Você pode simplesmente chegar nessa casa e apresentar um curso, pagar um curso para essas pessoas, Sim. porque é um meio também de você ajudar. Você tem uma condição, também é parte
da nossa vida como geral, ajudar em alguma coisa. Então você que vai nos ouvir aí, certamente vai chegar até você, né? Procura uma casa que você conhece, que a pessoa tenha boa vontade, está fazendo, ajude essas pessoas sim. a ter esse diploma, né? A ter esse curso, né? Isso também faz parte da nossa vida, né? Porque às vezes tem uns que ajudam só orando, tem outros que ajudam financeiramente, tem uns que ajudam na cesta básica, e também você que pode dar essa condição de fazer, preparar aquelas pessoas, certamente vai ser com bom grado. Então a gente vê o esforço, né? Sim. Ali é uma casa que Deus já trouxe preparada, né? E como é que está o limite de pessoas lá? Como é que é assim, ter uma base de tantas pessoas e quando chega pessoas e não tem aquele espaço ali para... Como é que se sente? Como é que você se sente assim? Dentro dessa dificuldade, ainda voltando à pergunta dele primeiro, uma das dificuldades que a gente tem é na alimentação, Sim. a dificuldade com as famílias, porque as famílias muitas das vezes elas estão mais adoecidas do que o próprio Isso. dependente químico, estão doentes, e aí a gente precisa tratar com o dependente, com o nosso acolhido, e precisamos tratar com a família também, ajudar a família. E o que acontece? Nós temos um limite de 26 pessoas, tá? Nós estamos em uma construção onde a gente vai poder, né, futuramente, Em nome de Jesus. receber 72 pessoas. Glória a Deus. Mas, no momento, nós estamos só com 4 quartos, porque cada quarto, tudo tem uma legislação. Sim. Nós temos um quarto para 6 pessoas, com um banheiro dentro, porque tem que ser a quantidade X para um banheiro. E aí nós estamos com 4 quartos funcionando, né? E nós estamos com 24 pessoas. E as pessoas estão chegando e estão pedindo, né, a vaga. Ontem, por exemplo, tinha 2 navios esperando para entrar. Mas aí lá há uma rotatividade. E aí hoje já foi um que pediu que queria ir embora, e comunidade terapêutica é voluntário, o Sim, acolhimento. sim. E aí pediu que foi embora, outro adoeceu, a família levou e provavelmente ele vai ficar lá sendo tratado em casa. Aí foi que abriu a vaga para 2 que estavam na frente já. Ainda agora uma pessoa me ligou que aconteceu um problema com a vizinha dela, a vizinha faleceu, o filho é usuário, e pelo amor de Deus, para me receber. Eu digo, eu não tenho onde colocar o rapaz. E aí aquele Entendi. que comove, né? Sentimento Porque, de... sentimento, e a gente fica também, por mais que não queira se envolver, mas às vezes termina se envolvendo. Aí eu liguei para o monitor, arranja aí um lugar, vê como é que tu faz para receber. E o rapaz já está lá. Glória Foram a Deus. enterrar a mãe dele e já levaram ele para lá porque os traficantes querem matar, né? Sim. Então, às vezes a gente não quer se Tudo envolver, isso, né? mas aí termina se envolvendo emocionalmente com a família, principalmente, né? Porque a família é muita dor, é muito sofrimento. Eu fico imaginando, queria até fazer um parêntese aqui, como é nesse tratamento? Como é aquele momento que às vezes tem que ser momento de ser mãe, momento de ser amiga, porque tudo tem uma regalias ali para o momento certo, né? E aí como é que fica a parte desse momento assim, de ser mãe para aquela situação? É muito interessante, porque a maioria deles me chamam mãe mesmo. Me chamam mãe. E eu digo para eles que é amor com responsabilidade, que eu tenho que amá-los, mas eu tenho que ter a responsabilidade com eles, né? E quando é para abraçar, eu abraço. Quando é para chamar a atenção, eu chamo. Boto o nego para chorar lá na minha frente, né? E quando existem momentos que eles estão nervosos, né? E se desentenderam com alguém, que eu digo que quem tem muitos irmãos, teve muitos irmãos, sabe como é, né? É uma casa com vários irmãos, cada um
de uma forma, né? Então, 7 irmãs eu tenho. pois é, imagine, né? Aí eu digo assim para eles, aí tem um preguiçoso, tem um fofoqueiro, tem um encostado, então lá não é diferente. Sim. É desse jeito, né? E aí quando eles se desentendem com um e que aí eles vêm assim machando para cima de mim, eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu vou dizer, né? Aí às vezes o simples me dá tua mão aí, senta na mesa, aí me dá tua mão aqui, vamos orar? Aí já vai. Aí, Camarim. aí eu digo, agora fale. Aí, não, calma, calma. Fale devagar. Se acalme, respire. Agora me conte o que foi que aconteceu. Aí eles vão e me contam, né? Contam, aí eu escuto tudinho. Aí é que eu digo, eu sou aqui mediadora de conflito. Aí quando é com outro, eu chamo o outro também. Eu chamo separado primeiro, ó. Sim. Aí vem cá, e o outro vem, conta também, eu digo, te acalma, vamos lá. Tá, tá. Às vezes eu consigo acalmar logo, às vezes não, eles continuam. Aí eu escuto tudinho, aí faço assim, digo, e se você fosse eu, o que você faria? Né? Porque uma das coisas que eu aprendi, com muito sofrimento lá, é que quando acontece alguma coisa, eu não tenho que resolver no mesmo momento. Sim. Para É o que a não gente mais tomar, quer fazer, né? para não tomar a decisão errada. Então, aconteceu hoje, eu vou resolver, sabe, se que seja uma coisa mais grave, vou resolver amanhã ou depois de amanhã. Por quê? Porque até eles já se acalmaram e eu não vou tomar a decisão errada. Porque, assim, eu digo muito isso. A pior coisa que existe é um líder descontrolado. Sim. Porque se eu sinto perto de um acolhido e ele começa a falar e eu começo a gritar com ele, o que vai acontecer? As pessoas que estão lá fora não vão saber o que foi que ele me disse. Não vão saber o que foi que ele me disse. Quem sabe sou eu. E ele pode ir dizer, ó, tá aí, ó, a diretora descontrolada. Entendeu? Então, eu tenho que, por mais que eu queira gritar, que eu queira chamar até um palavrão, mas eu não posso. Eu estou liderando o grupo, eu lidero tanto os acolhidos como o grupo, nós somos 15 que trabalhamos lá, e que eu lidero essas pessoas, e que eu tenho que saber como liderar cada um. Não é? Então, eu tenho que manter o equilíbrio. E aí eu digo, eu sou aqui a mediadora de conflito. Pronto, acabei a história. Pensa, tava conversando ali nos bastidores ali. Eu tava falando com o irmão Lima e ela. Sobre como às vezes chega o jovem lá. Primeiramente, a faixa etária lá de. 18 a homens, né? 60, 18 a 60. anos. Com problemas tanto com drogas como Lícitas álcool, como ilícitas. como álcool, até cigarro tem gente lá que Sim. vai, né? Beleza. Só que as pessoas que estão fora, eu estava falando sobre isso da agora, quando olha, já trazendo aqui pro nível que a pessoa se torna morador de rua, né? Alguns se tornam morador de rua, aí acha que a pessoa ela só precisa de um prato de comida, né, na rua. Então, e ele tá falando sobre o projeto que o nosso querido Eduardo está querendo levantar, que é o Gadareno. Justamente por isso que a gente está procurando essas casas de apoio para se chegar mais, né? E montar essa parceria. Mas a senhora falou, você estava falando uma coisa bem interessante sobre isso, que o morador de rua, ele não precisa só de um prato de comida, ele sabe onde tem um prato de comida. Todo mundo sabe os esquemas dos pratos de comida, né? E as pessoas que não têm essa visão de que aquele jovem, aquele senhor, precisou além do que um prato de comida, mas sim um tratamento como esse, né? Que mexa com o espiritual dele, com o físico dele, mas não só um prato de comida. Né? Só estava falando. Tá. Que eu estava com a assistente social e que ela trabalha com essas pessoas e de situação de rua. E ela dizendo o seguinte, que tudo que essas pessoas não fazem é passar fome. Sim. Por quê? Porque eles têm o café, eles recebem a pulseirinha para o almoço e para o jantar, e além disso, eles sabem
onde é que tem a sopa, quem é que vai dar café, quem é que vai dar sopa, qual é a igreja, qual é a instituição, qual é a comida boa, qual é a ruim. Eles sabem. Então, tudo que eles não fazem é passar fome. Eles têm direito ao BPC, eles têm direito ao auxílio. Tudo é feito por lá. E quem vira lixo é pessoas que já estão com distúrbio, que já tem um problema mental. Então, são essas pessoas que a gente vê eles mexendo no lixo. Mas os que estão saudável ainda da mente, eles não pegam comida no lixo. Por quê? Porque eles sabem aonde é que tem. Sim. E assim, o nosso trabalho, nós temos tido muitos resultados. Inclusive, nós temos o resultado que vocês conhecem, Sim. que é o Eduardo. O Eduardo passou conosco em 2011 e até hoje ele se mantém de pé. Né? E eu recebi esse convite dele. Muito obrigada, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui e estar aqui ainda muito mais feliz por saber, Eduardo, que você passou por nós na época que a gente nem tinha tanto conhecimento, né? Mas tinha Deus e que você está até hoje de pé. Falando em frutos, assim como o Eduardo, né, que é o fruto lá da Casa Benese, os demais, assim, até hoje vocês têm comunicação com eles voltam? Temos. Quantos voluntários tem lá que já passaram, mais ou menos, por essa situação que hoje são voluntários? Tem também? Nós temos um que é da mesma época de Eduardo, o Ramilson, que deve estar assistindo, o Ramilson. O Ramilson, ele é da mesma época, e aí ele fez o tratamento e ficou lá trabalhando conosco. Lá ele casou, fizemos o casamento, tem a casa, tem a esposa. Tinha outros também, só que teve alguns contratempos com eles, aí não deu para ficar mais lá na casa. Mas além do Ramilson, tinha o Edilson também, que hoje não conseguiu, teve o seu lapso, né, que a gente chama lapso, deu uma deslizada, e aí não deu para ficar. Tem Era casos... da época de 2011, 11, né, da época do que Eduardo. foi fundado lá. Tem casos de jovens lá que saem e acabam voltando depois e vocês estão Sim. portas porque eu pergunto isso porque como é difícil, né? Porque tem uma logística simples, aí não, o cara chega lá, eu quero... né? Eu sei a dificuldade. Dependência química é uma doença crônica e progressiva. Agora, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que Deus pode libertar. Mas dependência química é constante, ele tem, mesmo ele estando bem, mas ele tem que estar numa igreja, ele tem que participar de um grupo, ele tem que fazer algo que ocupe a mente dele, ele tem que estudar. Inclusive, tem uma tese, né, de um doutorado do Pablo Curlandi, que ele diz o seguinte, que é para que o dependente químico se mantenha de pé, ele precisa da família constituída ou biológica, precisa ter uma família que apoie, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa de uma igreja. Tá faltando mais uma coisa que eu não lembro agora. Mas se tem alguém aí, Wanda, se tu estiver ouvindo, tu sabe, bota aqui para mim. Pois é, então, são pilares que precisam ter, embora que não tenham todos, mas alguns desses, para que ele possa se manter de pé. Porque é importante que ele continue em um ambiente de onde ele Sim, saiu, com a mesma sim, frequência, sim. né? Tendo aquele mesmo estilo, porque o que é que vai fazer isso? Estimular eles lá fora. Tá fazendo exatamente algo que foi feito lá dentro e surgiu o resultado. Né? Verdade. Ele tem que adquirir novas memórias para substituir as memórias antigas, né? Agora, uma coisa que a gente termina fugindo um pouco do tema, não sei, o que é importante é o papel social da igreja.
que muitos que estão dentro da igreja ainda não entenderam o seu papel social. E a igreja, ela precisa ser convocada, ela precisa se envolver mais, cuidar dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa até termina o tratamento, o acolhimento, vai para sua casa, porque lá nós, com 6 meses, eles vão passar o final de semana em casa, de 15 em 15 dias. Que é exatamente para ir numa igreja, para ir logo se integrando, Adaptando, né? se Tentando se adaptando adaptando. à nova vida, né? A uma vida diferente da que tinha, e para que ele veja quais são as dificuldades que ele encontrou, quais as dificuldades, para que a gente possa chegar lá no retorno dele e trabalhar essas dificuldades. Né? Mas aí a igreja não abraça a causa, algumas igrejas, né? Então a igreja precisa despertar, precisa acordar e entender que é um problema social, que em quase todas as famílias tem alguém, ou tem um vizinho, ou tem um amigo, e a igreja precisa aprender como lidar com essas situações. Né? Porque o papel da igreja é muito importante. Jesus veio para os doentes. Sim. Ajudar a cuidar, né? É Nos o ensinou a que eu já ia cuidar. lhe falar, porque, tipo assim, então qual seria o papel da igreja se não fosse esse, né? É uma coisa que era para ser padrão, simples de se fazer, né? Mas a gente, é o que eu comecei falando aqui, que às vezes a pessoa acha que eu tô dando uma cutucada das igrejas, né? Mas não é. Mas é isso, porque a gente vê todo... Ah, vai eu de novo, cutucar a igreja. Mas Todo é domingo a gente vê, preciso. cara. Todo domingo, dando exemplo aqui, todo domingo você vê as igrejas lotadas, né? Aí às vezes tá todo mundo lá, enche o altar lá, a gente se converteu, a gente se reconciliou, não sei o quê. Beleza, mas a pessoa só foi lá na frente, né? Aí não tem ninguém, não tem uma instituição assim dentro da igreja que acolhe aquelas pessoas, que é dependente químico, que tá com problema com isso aqui, com a família, com casais e não sei mais o quê. Então, Sim. esse é o trabalho da igreja. A igreja tem um grupo, eu acho que são 2 pessoas, que a pessoa se converte hoje, aí faz aquela fichinha, dá o nome, e aí tem a pessoa que vai visitar no lar e acompanhar, e já tenta trazer essa pessoa, traz para a escola bíblica dominical, traz para o culto. A gente tem esse trabalho lá na nossa igreja. A minha mãe tem uma... Eu não sei como é que se dá o nome, que eu esqueci aqui. Desculpa aí, mãe, que eu esqueci o nome aqui. Mas eu achei aquilo ali muito genial, que é a questão da... Não sei se é amiga de oração, uma coisa assim, amiga de oração. Que elas criam um laço, né? Aquelas pessoas, 2 pessoas, elas criam um laço. Então, elas, querendo ou não, elas também acabam construindo uma amizade forte. Então, umas ficam orando pelas famílias das outras, né? E aí trocam informações, né? E fazem campanhas uma pelas outras, né? Sim. Então, achei um trabalho muito bacana. Então, o que a igreja devia fazer, né? Era isso, cara. Tipo, a pessoa se converteu, foi o que a Sara falou bem no comecinho, né? Só, a pessoa vai num... Sei lá, que eu tava falando do projeto Gadareno aqui. Chega lá, vamos lá, bota um som bacana, bota uma pessoa lá para trazer uma mensagem, bota um louvor bacana. Simplesmente aí os caras vão só lá, né? Pega a sopinha deles e aí, né? Pega o rango deles e aí. E se acontecer, né? Do cara lá cair demoniado na hora, do cara lá precisar de um tratamento urgente, né? E aí, aonde é que ele vai ser acolhido? Se a igreja não está preparada para isso, Não irmão? tá não, tá não. Aí em Lucas capítulo 10, né, que é o texto do bom samaritano, Sim. né, o papel da igreja. Exatamente. Passou o sacerdote, passou o levita. E quem foi que acolheu? Né? Quem foi que acolheu? Não é? Foi o samaritano. Samaritano. E aí eu gosto muito quando em Lucas 10, versículo 27, que diz assim: ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É só o segundo mandamento. E aí, o amor, né? Com responsabilidade, porque também tem uma parte que é tão ruim para nós que trabalhamos com comunidade terapêutica, cada um com seu método, que ninguém vai criticar quem faz do jeito que faz, mas tem resultados também. Sim.
E quando o irmão me procura, liga, irmã, eu estou com um problema aqui de fulano e que eu quero acolher, mas não tem como contribuir. E aí, tem dia que eu posso receber alguém sem contribuição mensal, sem dinheiro. Mas tem dia que eu não posso, porque se eu encher a casa de pessoas sem essa contribuição, como é que eu vou manter o padrão do nosso trabalho? Colocando em risco os outros que já estão lá, né? Aí, assim, nós somos uma das comunidades aqui em São Luís, masculinas, nós somos pioneiros, nós e a CTM, com que nós recebemos uma bolsa do governo federal. Agora já tem uma outra comunidade que recebe masculino. Nós somos pioneiros. Fomos as primeiras comunidades daqui da Grande Ilha que nós recebemos, participamos do edital, fomos aprovados e recebemos um recurso do governo federal desde 2021. Glória a Deus. Então, esse recurso, eles pagam 13 bolsas para nós. Então, com essas 13 bolsas, nos permite, em algum momento, botar alguém sem contribuir. Sim. Mas chega um momento que a gente não pode. Não pode porque depois que eles estão lá, eles não querem saber se tem a comida ou não. Eles querem a comida na hora certa. Lá na comunidade, eu acho que como nas outras, lá na nossa, a comida é servida 12 horas. A gente trabalha muito com essa questão de horário. Tudo é no horário. Então, é 12 horas. Quando dá 11h40, eles já estão se dirigindo para o refeitório com o copo na mão e a colher. Já quero ver. Você é Não espera nem bater o sino, né? Vocês vão lá um dia, para vocês vou, verem não, nós vamos como passar é. um dia todo Vocês lá. vão passar um dia lá conosco. Então, eles não querem saber, eles querem o almoço e o almoço de qualidade. Né? Então, é complicado. Aí os irmãos... Aí, às vezes, tem irmão que liga, não, irmã, mas a família precisa. E o amor, sim, irmão. O amor, mas com responsabilidade. Se eu vou botar ele lá, eu tenho que ter a cama, eu tenho que ter o colchão, eu tenho que ter a alimentação. E aí? Eu vou fazer como? O que vocês mais gastam lá é questão de alimentação, Alimentação. né? Material de higiene, né? Que Sim. eu acho que são os maiores Não, custos. os maiores custos. E Mas as medicamento. famílias, a maioria das famílias, elas levam, né, esse material de higiene pessoal. Também, Por quê? Porque a gente nem pode comprar, porque a gente já tira desse que a gente recebe desse dinheiro para ajudar os outros que não têm. Né? também um custo que a comunidade tem é a manutenção do prédio. Sim. Estrutura, né? Parte de banheiro, torneira quebrada, chuveiro que não funciona às vezes, sanitário. Então isso aí tudo entra como despesa, né, durante o ano, né? E a comunidade, praticamente, essa parte, o recurso também não é tão viável para se fazer manutenção. Isso. E aí, essa parte que o governo ajuda é mais voltado para a alimentação, que não pode faltar, né? Porque a pessoa não pode tratar o cidadão sem alimento. Até que a torneira a gente pode dar um jeito e mexe lá e faz alguma reparo. E a comida a gente não tem como fazer, né? Não tem como fazer isso. Aí, Imagino. mas pega muito isso, a manutenção do prédio. Os ventilador tem que estar constantemente fazendo manutenção, porque o ventilador às vezes é semi-industrial e precisa fazer manutenção, né? E tem essa parte do higiene deles, né? Da material higiene também. Quer dizer, tudo isso tem juntando, né? Fazendo uma planilha, Balanço, né? é uma coisa Nossa conta de energia gira por em torno de R$ 1.700, R$ 1.500 por mês. Então, tudo é despesa. Sim. Cara, e a irmã, o irmão Lima, vocês têm contato se alguém, tipo, eu quero ajudar, quero ser patrocinador aí da Casa Ebenezer, o que a gente pode... Nós temos o Pix, temos a nossa conta bancária, pode falar comigo através do telefone. Tá, vamos deixar na Tá. descrição do vídeo aí. Tá? Tá? Pode falar com o irmão Carlos, que é o parceirão também que nos ajuda.
que faz as compras, quem faz as compras, todas as compras de lá, porque no início tudo quem fazia era eu e Lima. Chegou um ponto que a gente não aguentava mais. E aí o pastor colocou o irmão Carlos, então todas as compras quem faz é ele. Ah, lá, nós somos uma equipe abençoada por Glória a Deus, Deus. né? Do psicólogo ao monitor, ao diretor, toda a nossa equipe. Nós temos pessoas lá do início do projeto, de 2010, de 2011. A nossa psicóloga, ela está com 9 anos conosco. A nossa assistente social, que é a técnica, né, que é responsável pela comunidade, ela está com 8 anos. Aí tem a outra que já está com 2 anos. Então, todas as pessoas que trabalham conosco duram bastante tempo. Glória a Deus. Vocês têm, assim, surpresas de pessoas que já passaram por lá, que recebeu tratamento e evoluiu. Chega assim, tipo, de chegarem lá um dia de surpresa. Hoje eu vim passar o dia aqui hoje com vocês. Demais, demais. E quando a gente encontra na rua pessoas que às vezes eu nem conheço mais. Aí, Madalena, a senhora não lembra de mim? Às vezes eu estou no supermercado ou em algum lugar e aí eles se aproximam de mim e dizem, eu ouvi a sua voz. Eita, E eu disse, irmã Madalena que está ali falando. é uma gratidão tremenda, É, né? é gratificante. Irmão, eu conferi até 22 casamentos que Glória nós já fizemos lá. Casamentos que a gente fez lá, casamentos que foram feitos fora, casamentos feitos pelo pastor Paulo Canavieira, na igreja, na nossa igreja, e casamentos feitos lá na comunidade mesmo. Que as pessoas manifestam o desejo de casar, e aí eu chamo o pessoal do grupo de casais da igreja, chamo a igreja, e aí a gente reúne e fazemos a festa. Eu achei uma coisa interessante que a senhora tem botado em prática lá, né? E creio que os acolhidos estão fazendo isso daí. É sobre a senhora disciplinar eles, né? Ensinar a disciplina para eles, né? Tipo, como se portar, como falar, né? Sim, Porque, na sim. verdade, a ideia é a pessoa sair dali, né? Uma nova criatura, né? A Sim. pessoa, e aí ela realmente mudou. Tipo o exemplo lá do endemoniado lá com o Cristo, né? Por que Cristo preferiu que ele, né, voltasse para a cidade do que andasse com ele? Porque ele ia ser um testemunho vivo do que aconteceu na vida dele, né? E também sobre o projeto buscar a organização, tipo, ter horário organizado para tudo, né? Eu não tô nem lá, mas tudo que ela tá falando aqui, eu tô Nós temos visualizando aqui, uma né? rotina diária. Então aquilo leva, o cara leva para fora. É que nem o cara quando ele serve o exército, né? Ele vê que ele é uma pessoa diferente lá fora. Quando ele sai, ele já é uma pessoa diferente, né? Então eu acredito que a ideia da comunidade Ebenezer é essa daí, fazer mesmo realmente uma nova criatura. Eu não sei como é que tá o nosso horário aí. Tá ok. Já deu, né? Vou mandar aqui um abraço aqui pra galera que tá aqui nos acompanhando, né? A gente já tá no nosso finalzinho aqui. Mandar um abraço aí pro Marco Aurélio, né? Pacheco. O Eduardo tá aqui, tá acompanhando nós de Barreirinha. Marco Aurélio passou por lá, é um acolhido que já passou por lá. A Sônia de Fátima, acho que é lá da igreja do Evangelho lá de Vimbraté. Um abraço aí, irmã Sônia. O Oziel. O Ciel também é de 2011, Olha que passou só. pela comunidade. A Rosiane Rosa. Um abraço aí pra Suelen, Cris, para o Augusto, né? Para Daniele Costa, para Lucimar, que não perde uma. A Cleide, tá? Abraço aí para esse pessoal que tá chegando aqui. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Não saia você se inscrever no canal, você que dá não é inscrito aí, se inscreve no canal. Para abençoar esse projeto aí que tem abençoado várias vidas. Eu vou deixar os links das redes sociais do projeto, deixar o Pix também do projeto, quiser contribuir aí com o projeto Ebenezer, contato da nossa irmã dessa irmã Madalena e o nosso irmão Lima aqui. Vamos deixar aí para vocês estarem abençoando, tá? Eu acredito que Deus há de fazer muitas coisas maravilhosas naquele lugar, que é um lugar mesmo que é para ser Ebenezer, o nome é Ebenezer,
milagres. Porque, Milagres, porque milagres. essa mulher já me contou de milagre que é pouca coisa não. E creio que Deus, ele é grandioso, ele é glorificado através desse projeto de vocês. Amém, amém. Então eu gostaria de dar um recadinho aí pra galera que tá lá nos acompanhando da Pois casa. é, né? Obrigado. Né? Eu passei o link para vocês e por vocês estarem nos acompanhando. Muito obrigada. Esse trabalho ele só existe porque ele é composto por várias mãos, várias pessoas que contribuem com o projeto Comunidade Terapêutica Ebenezer. Muito obrigado a todos, essa equipe maravilhosa que a comunidade terapêutica tem e que trata com vidas. Muito obrigada. Um abraço especial para todos os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo, os funcionários lá, né, os voluntários lá da Casa Sim, Ebenezer, que Deus sim. abençoe vocês grandemente em nome de Jesus, que vocês são bênção. Né? Agradecer a participação, tá? Irmão Lima, da irmã Madalena, que Deus abençoe vocês, continuem Amém. sendo portas aí de bênção para essas pessoas e que Deus abençoe grandiosamente esse projeto em nome de Jesus. Amém. Que mais patrocinadores vão chegar, mais pessoas vão ser Em tocadas, nome de Jesus. né? E vamos qualquer dia lá, Sim. marcar um dia, já Pois tá é. devendo lá. Tá Pois devendo eu lá, vou ver dessa da- visita. também não, né? Cidade da Bênção, outro projeto também que Não sei, esse eu não conheço. Deus tem usado aí. Tá, gente? Então até o próximo episódio e Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.